Eu acompanho o trabalho do Manuel há algum tempo e eu vejo que ele tem uma representatividade muito grande dentro desse cenário carioca, dentro do cenário brasileiro, né? A poética do Manuel, ela é formada por essas questões da cidade, por essa iluminação do Rio de Janeiro, essa cor vibrante que a cidade tem, e ele traz isso para dentro dos seus quadros. A questão da transcendência sempre permeou meu pensamento, não sei nem desde quando. Meu interesse pela cidade e os seus fluxos, suas construções, sempre também me chamaram a atenção. Quando eu comecei a pintar, talvez eu já soubesse, já estava intuindo, né, que isso já estava no meu trabalho. Oi, Manel, tudo bom? Olha só, eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto novo, o que você está, seu último trabalho agora do Excelsior. O Excelsior é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempinho, né? E que é inédita. A transcendência ou a metafísica, né? O que a gente não vê, o que acontece a gente não vê. Eu comecei a tomar consciência sobre que eu tinha esse interesse naquela instalação que eu fiz no Coreto, lá no Museu da República. Foi aí que deu a tomada de consciência. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo o pensamento, né? Chegou num ponto que eu resolvi pesquisar. Foi um mote que eu tive, né? Eu gosto de olhar os nomes dos prédios em Copacabana e eu vi um nome de um prédio chamado Excelsior. Excelsior nem existe em português, né? Então isso me animou mais. Ela vem diretamente do latim, né? Ior, da palavra Excelsior, que é luz, e no hebraico. Ela vem do hebraico e significa luz. Então, já concluí, né, que seria uma luz elevada, né? Era algo que fosse além do que a gente vê. E isso me animou a, assim, finalmente desenvolver um trabalho sobre isso, sobre a luz transcendente. Mas como é que isso representa de uma forma concreta, né? Assim, isso transpõe para o seu trabalho? Como é que todo esse teórico de informações que você tem e que você juntou em cima dessa nova pesquisa, isso se transforma em objeto? A ideia era fazer uma representação da luz na pintura de uma maneira mais ordinária, mais do dia a dia, né? A palavra ordinária. Então, eu começo pelos nomes, eu sempre nomeio os trabalhos. Então, os trabalhos eles são nomeados e a partir disso eu vou tentando desenvolver alguma imagem que aí a partir do nome vem as cores que eu vou usar. O primeiro trabalho que foi feito foi o Palácio, que é uma referência. Aqui no Rio de Janeiro tinha o Cinema Palácio, que agora é um teatro. Ele ainda existe como construção, mas na verdade era para falar sobre a luz estourada na tela do cinema, a projeção da luz estourada. Depois, Lux, que é sobre a própria luz em latim, né, sobre a luminosidade. Clarão, que era tentar fazer como a representação do que é clarão, que é um ponto de luz, não importa o tamanho, com a escuridão em volta e que chama atenção. Farol era algo construído, né, que remetesse à construção e que dali saísse uma luz. O Politeama, que é esse trabalho aqui atrás, o desafio era fazer dentro, o Politeama, o próprio nome já diz, é um ambiente de espetáculos, e era tentar fazer essa luz de uma certa maneira espetaculosa como representação. Tem o Araçá também. O Araçá, ele é menos direto, né, a ligação. O Araçá é porque eu estava ouvindo muito aquela música Araçá Azul, que eu ouço muito MPB. Na verdade, Araçá Azul não existe, né? Mas ele é uma cor
mais para o azul e para o escuro. Então era a tentativa de representar de uma maneira mais objetiva a luz dentro da escuridão, né? Como se a gente estivesse, por exemplo, num quarto ou num local escuro, numa caverna, e os olhos vão se acostumando e você vê que mesmo na escuridão existe luz. E o lumina, que é a própria luminosidade em latim. Todas as obras do conjunto Excelsior transmitem o potencial das cores, da luz e da energia, que gera comunicação e entendimento. Cada espectador ele tem o tempo que ele resolve ter para observar o trabalho, mas eu procuro tentar seduzir quem está observando o trabalho, né, o espectador, né, a continuar esse diálogo, né? Então, chegando mais perto do trabalho, olhando, deixo detalhes, pequenos borrões também, imperfeições, isso tudo vai fazendo com que quem tem interesse demore mais observando o trabalho. Você interrompe uma linha, essa linha ela é fechada no cérebro da pessoa. Então é uma forma também de fazer com que a pessoa participe do trabalho, da pintura, né? Ela está pintando comigo, naquela hora que ela está vendo. Linhas, perspectivas, volumes, cores sempre foram objetos de pesquisa do artista Manuel Novello, que abraçou questões da vivência nas cidades, procurando entender a energia que emana da paisagem, das construções e do ser humano que habita esses espaços. Você, como artista carioca, como arquiteto, que tem um conhecimento dessa cidade, a gente desde Brasil Colônia, já foi capital, então estilos arquitetônicos. Eu te coloco às vezes, eu imagino você como um flaner que vai andando e tendo todo esse manancial de elementos que você aos poucos vem trazendo para dentro do seu trabalho. Qual é a importância dessa cidade e desse caminhar? Ou como você vê isso como um elemento que você vem trazendo para sua pesquisa? Influencia totalmente, né? Isso já está impregnado. Eu trabalhei muitos anos andando na cidade, né, como arquiteto. A arquitetura, eu sou um grande observador do que rola, né, na cidade, dos fluxos, das construções, dessas diferenças, né, de ocupação que a própria cidade tem, dependendo de cada bairro, né? Isso tudo está impregnado no meu trabalho. Eu não sei nem aonde é uma meada, assim, é um fio sem início, uma meada, né? Não tem, então eu não tenho como até quantificar isso. Simplesmente está impregnado, né? O Rio de Janeiro faz parte do meu trabalho. Como artista, arquiteto, a cidade, caminhar pela cidade, isso é muito importante, né? Tanto como forma de abstração, de descanso, o olhar para a cidade é muito importante para a obra dele, né? O artista vê isso como todas as formas de elementos para a obra dele. Eu sinto que você vê esses elementos da arquitetura, desses vários momentos em que a cidade já passou, já teve, como elementos geométricos. E a partir dessa geometrização, dessa construção que você traz desses elementos da cidade, você traz para o seu trabalho. Você poderia falar um pouquinho disso? Porque eu tenho um sistema, acabei criando um sistema de representação. Isso entra de uma maneira subjetiva, não de uma maneira objetiva e clara, né? Claro. Então é um filtro, né, do que eu observo. O meu trabalho, ele é construtivo, né? Mas ele tem uma abstração a partir de um filtro próprio meu.
Então fala um pouco desse grid que você cria do seu trabalho. Você fala muito quando você vai começar um trabalho novo, que você parte desse esqueleto. Fala um pouquinho disso, como é que é o princípio da construção desse esqueleto. Eu começo pelo grid e depois eu vou preenchendo de acordo com o meu filtro, de acordo com o nome que eu já dei. Eu nomeio sempre antes o trabalho, sempre, né? E a partir daí eu vou criando as cores, né? Eu escolho as cores e vou tentando fazer um equilíbrio dentro daquele corpo, daquele grid. Manuel, entrando aqui no seu ateliê, eu pude ver, assim, qual a importância dessa janela, dessa iluminação que entra aqui dentro, né? Dessa claridade. Assim como os artistas viajantes do século XIX que chegaram aqui no Brasil e essa iluminação, essa luz toda foi muito importante para eles, eu sinto que essa iluminação, essa luz que entra pela sua janela é tão importante para você. Queria que você falasse um pouco dessa importância dessa luz toda aqui para o seu trabalho, com relação à cor também. Ela é extremamente importante. Eu tive essa felicidade de ter esse ateliê aqui, né? E essa luz é a luz do Rio de Janeiro, né? Em todas as em dias nublados, é o Rio em dia nublado, é o Rio num dia de sol, é o Rio no verão, é o Rio no outono. Então, isso, claro que vai para o meu trabalho, né? As cores que eu uso são cores filtradas desse ambiente, dessa atmosfera, né? Que eu sou cercado, né? Não só das cores, mas também o fluxo. Eu ouço muito os barulhos. Hoje de manhã, então, foi a ponte aérea direto, um avião atrás do outro aqui passando para descer no Santos Dumont, e isso tudo acaba entrando no trabalho. Certeza. Né? A passagem do tempo também, do dia, das 24 horas. Você tem um trabalho matinal, vesperal, isso influencia também, né, no título? Sim, isso influencia muitas vezes no título. São 3 trabalhos, né? Um é matinal, outro é vesperal e outro é o noturno. Também que são até desafios que eu me proponho, e aí quando eu vejo o desafio que eu me propus, ele já estava dentro do meu trabalho, dentro do ateliê, né? Não era um desafio externo, sempre são coisas internas, né? Que eu já filtrei. Tanto a música quanto a poesia, literatura, isso também é uma coisa que te influencia muito. Mas até que ponto a música ou a poesia podem mudar ou podem influenciar numa determinada pesquisa ou numa mudança de rota, ou isso é acrescido lentamente, subliminarmente dentro do seu trabalho? De uma maneira subliminar, muitas vezes, mas também muitas vezes direta, né? Gosto muito, tenho preferência pela MPB, pela música popular brasileira, né? Principalmente as que têm letras. O que me chama mais atenção na música é a letra, né? E isso influencia diretamente no meu trabalho e às vezes subliminarmente também. Gosto muito da língua portuguesa, principalmente a falada no Brasil, porque tem essa influência do tupi, né? Muito grande, e isso muitas vezes entra direto por conta de uma música que eu ouvi, que eu gosto da construção da letra, né? Então eu considero assim, a música ela é diferente da poesia, né? A letra da música, porque ela tem que às vezes se encaixar em determinada situação, mas para mim vamos colocar que é a mesma coisa, né? Não é, mas não é e é. E muitas vezes ela entra subliminar porque eu ouço muita música, de MPB de preferência, muita. E poesia também, às vezes até eu ouço uma poesia, né, e eu vou pesquisar, nossa, que poesia bonita, e eu vou pesquisar e encontro outras. E muitas vezes entra direto, né? Tem um exemplo da Forma Justa, da Sofia de Mello, né? Não é brasileira, é portuguesa, mas que é quando eu li essa poesia, eu falei, é o meu trabalho. Ela faz em poesia, eu faço em pintura.
Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino, na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso recomeço sem cessar a partir de cada página em branco. E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. A forma justa, Sofia de Mello Breiner. Manuel, como você já tinha falado, seu trabalho ele tem elementos construtivistas, elementos de construção, mas você não se insere dentro de um movimento construtivista. Quais são os artistas que ajudam a formar toda a sua cabeça e que te influenciam de alguma maneira? Vamos dizer assim, toda a história da pintura, né? Influencia, sou um apaixonado por pintura. Toda vez que eu posso viajar, são os lugares preferidos, né? Museu onde tem muita pintura, mas posso destacar algumas pessoas. Diretamente o Albers, né? Que ele tem uma relação livre com a cor, né? A cor não é a cor em si, ela tem toda uma vizinhança que faz com que ela reaja para nós de uma maneira ou outra, né? O Albers, ele dá essa liberdade, né? Principalmente naqueles homenagem ao quadrado que ele ficou anos fazendo, né? Isso aí realmente é de uma influência muito grande. Eu vi uma exposição dele em Madrid que foi sensacional, até para fechar esse pensamento. Aqui no Brasil, o Volpe trabalha muito com a cor e a emoção que essa cor passa, né? E ainda continuando no Brasil, né? A Lúcia Laguna, por vários motivos, inclusive porque é amiga, mas também também amiga, eu tenho mais proximidade para conversar sobre pintura com ela, mas essa disponibilidade que ela tem de fazer camadas e mais camadas e construindo uma própria arqueologia dentro do trabalho. Isso é o que me chama mais atenção no trabalho dela, né? Ela indo procurando compor um resultado, né? Dentro de desafios. Ela vai se desafiando até chegar num resultado que interesse. E a Beatriz Milhazes também. A Beatriz, eu vejo ela como pura geometria, desde o início que eu conhecia. Manuel, você trouxe duas artistas que são eminentemente fruto do Parquelage, né? A Beatriz Milhazes e a Lúcia Laguna. Você também foi um artista que veio do Parquelage. Podia falar um pouco dessa sua formação? Quem foram os professores que mais te influenciaram e com quem você teve aula lá? Eu comecei mais tarde, né? Não dentro do que se espera de um artista começar, que é aos 20 anos. Eu trabalhava em arquitetura antes, mas quando eu resolvi e descobri que a pintura era o meu caminho e que a vida fazia mais sentido, né? Eu procurei, eu preciso do que é o melhor, né? Então, eu já tinha ido numa exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, Onde Está Você, Geração 80, e o trabalho que mais me chamou a atenção e que eu mais gostei mesmo, que eu fiquei muito tempo olhando, foi o trabalho do Chico Cunha. Quando eu resolvi fazer aula no Parquelage, eu fui olhar a grade de professores e vi que o Chico Cunha era professor no Parquelage. Eu não sabia, eu era completamente por fora desse métier, né, desse assunto, né? E aí eu comecei a fazer aula com ele. Com o tempo eu resolvi que eu fiz durante 3 anos, foram 6 semestres. Eu resolvi que ele seria a coluna vertebral do meu ensino. O bom do Parquelage é que ele é uma escola livre e você vai escolhendo os professores
que você acha que podem te acrescentar, né? E eu continuei fazendo aula com Chico Cunha e, paralelamente, comecei a fazer aulas teóricas, né? Fiz com Luiz Ernesto, fiz com Maria do Carmo Seco, Franz Manata e Saulo, e com a maravilhosa Anabela Geiger e o Fernando Coccherali. Cada um, a seu modo, acrescentou, né? Muito no meu trabalho. Eu tinha pressa também como eu comecei mais tarde, eu tinha pressa de aprender, né? E entender o que era arte contemporânea, né? Então, por exemplo, o Luiz Ernesto, ele era uma aula onde ele colocava artistas que eram considerados importantes no século XX e do século XXI, de land art, de arte de minimalismo. E aí, quando eu chegava em casa, claro, eu anotava tudo, e eu chegava em casa e ia para a internet pesquisar. Pesquisava tudo, né? E depois eu via até, inclusive, em que galeria eles estavam, né? Se eles eram representados por alguma galeria, e eu olhava todos os outros artistas, porque se ele é bom e ele tem relevância, provavelmente uma galeria boa. Então, assim, eu corri para poder conhecer esse ambiente de arte contemporânea. Eu me lembro do Manuel, quando ele entrou no meu curso lá no Parque Lage, que logo depois, quando ele terminou a parte de exercícios e ele começou a desenvolver a linguagem dele, ele já começou com um abstrato. É interessante porque a grande maioria dos artistas contemporâneos, eles acabam optando pela pintura figurativa. Então, o Manuel ele sempre teve essa questão, né, desde o começo. Ele desenvolvia umas imagens abstratas com círculos e ele usava uns materiais meio inusitados, como umas formas de bolo, umas panelas. Era uma coisa interessante no sentido do que ele estava procurando meio como solução para a aplicação de tinta. Com o tempo ele foi desenvolvendo a linguagem dele e ele entrou nessa questão do grid, né? Na questão da malha, que dá uma série de leituras, né, poéticas no sentido da abstração geométrica e que pode se referir ao espaço urbano, enfim. Tem uma série de narrativas que podem estar contidas ali dentro da ideia da linha, né, formando esse grid, né. Com o tempo também o Manuel vai desenvolvendo a questão de cor, que vai ficando mais sofisticada, e também a questão da forma de aplicação, né? O Manuel já é um artista que tem uma inserção grande, tanto no meio artístico quanto no mercado. Um artista que já tem há 10 anos de inserção, já tem um reconhecimento, né? É um artista que já fez várias coletivas e tem algumas exposições individuais em espaços bastante conceituados aqui no Rio de Janeiro e em outros estados. Ele é uma voz, que está soando bem dentro desse universo artístico contemporâneo brasileiro. O que você entende, o que você projeta, ou se você tem alguma projeção do que você pretende alcançar em termos artísticos, né? Quais são os seus próximos projetos? Se você vai dar continuidade a essa pesquisa desse seu projeto Excelsior, né? Eu tenho interesse em falar mais sobre transcendência, né? Isso é interessante. Eu não sei em que momento, né, isso vai continuar, mas eu procuro passo a passo. Você coloca alguma coisa nova no trabalho, surgem outras, né? Então isso também, saindo do trabalho, isso vai também para séries, né, para sequências. Talvez sim, talvez eu continue a falar sobre transcendência. O que a gente vive aqui é obra do acaso,
Eu não acredito, né? Mas isso é uma crença minha. Eu não acredito que isso tudo seja obra do acaso. Existe algo mais, né? Existe algo superior que está fora da gente, que nos transcende e que também está dentro de nós. Como o farol que ilumina caminhos, Manuel Novello propõe um olhar atento para as particularidades do ser humano, uma atitude mais generosa do artista que permite ao espectador mais prazer na descoberta na arte.